Hoje não tá bom, não. Tá iniciando. Iniciou? Iniciou. O Jorge está gravando. Né? Beleza. Então, Marli, é contigo mesmo, tá? A prece. Falou? Tá bom, sou eu. Vamos lá. Graças a Deus. Que a luz divina do Mestre Jesus possa nos envolver, abençoando a todos nós do grupo e aqueles que não puderam ainda participar desse grupo, que possa, da onde estiver, sentir o calor, o amor que Jesus emana para nossos corações. E pedimos, Pai misericordioso, as tuas bênçãos, a tua misericórdia para todos os teus filhos do Calvário, para todos esses nossos irmãos de caminhada, e que essa oração também se estenda para todas as crianças, todos os idosos, os lares, as famílias, para esses profissionais da área da saúde que ainda estão envolvidos com essa doença, com esse transtorno dessa Covid, que possa abençoar cada um desses irmãos, Pai, mostrando a eles que dias melhores virão e que a pandemia irá acabar sim, com certeza, e que um dia vamos lembrar deles, dessa pandemia, como qualquer outra pandemia que passaram por nós. Abençoado seja a todos os trabalhadores, principalmente da área da saúde, a todos os governantes que possam colocar a mão na consciência e ver o quanto o povo está sofrendo por essas aflições e por todo o mal que está acarretando a família, o ente querido. Abençoa, Senhor, também a todas as filhas, a todas aquelas que perderam seus entes queridos, suas mães, seus pais, a todos, Senhor. Eu peço misericórdia para todos nós. E que abençoe, amado Mestre, o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos estudando o Novo Testamento, o Evangelho de... A Frane congelou. A Frane, você congelou. Eu até fico com medo se não fui eu que congelei, mas como vocês estão falando também, então não fui eu que congelei. Deixa eu abrir aqui uma banda da janela. Eu acho que ele nem sabe que congelou, né? Lá? A pessoa gosta de viver na geladeira, é o que dá, não é, Roberto? Pois é. Saiu todo mundo. A Frane voltou. Voltou a Frane. Voltei. Bom, uma feliz internet da Claro para vocês, né? Oh, sem vergonha. Aqui também é da Claro agora. Mas tudo bem, tá em casa. Mas a rede aqui ainda é da NET.
Então deve ser boa. Bom, Zé Roberto, bom dia, vamos lá. Então nós vamos agora ao capítulo 27. Já começou, Elisa? Capítulo 27, né? Nós já acabamos a negação de Pedro. Sim, agora vamos para a condução de Jesus ao governador. Eu acho que não começou, não. Acho que... Porque a setinha está para começar. Vamos começar agora, né, o capítulo 27, né? Isso. É contigo, então, Elisa. Então, nós vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 27. Vamos começar no versículo 1. Condução de Jesus ao governador. Pode estar escrito de forma diferente em outros livros, tá? Que o que a gente está usando é o livro, o Novo Testamento do Haroldo Dutra. Na Bíblia pode estar escrito diferente, mas é o mesmo capítulo. 27.1. Ao raiar do dia, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo elaboraram um plano contra Jesus de como matá-lo. Depois de o amarrarem, o conduziram e entregaram a Pilatos, o governador. Bom, aí são 2 versículos. Agora, daqui para frente, vai ser mais leitura mesmo, né? Mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode observar que os evangelistas estão mostrando para a gente. Quando fala que é o raiar do dia, ou seja, a coisa foi feita à luz clara, né, para todos verem. Então, uma coisa, um ato, tá, que essa turma teve, né, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo, ou seja, é a turma da direção, tá, do povo hebreu. Eram os mais velhos, tá, os sacerdotes, que representam a religião, né, que representam, naquela época, no caso, a igreja daquela época deles, né, eles fizeram tudo com plena consciência. Não havia nada escondido. Ou seja, eles colocaram realmente que eles eram para fora. Tá? Se estava certo ou errado, eles não se importaram com isso. Não respeitaram. Tá? É como aquele que já faz... É como, assim, como sempre que eu gosto de jogar para nós, é quando a gente gosta de fazer as coisas premeditadas, né? Quando nós articulamos planos, né? Articulamos assim, principalmente na questão de, um exemplo, uma vingança. Né? Me chateei com alguém me prejudicou, quero me vingar. Né? E a gente faz mesmo, não se importando com o resultado, com o que vai dar, vai acontecer, o que vai, né? Assumindo a total responsabilidade. Né? Então, é um modo de nos chamar a atenção. Porque quando nós estamos, né, no caso deles aqui, estavam sendo movidos a um sentimento de ódio, de raiva, de despeito, de inveja, de ciúmes, tudo isso é que estava movendo, tá, os grandes de Israel. Talvez os pequenos não tivessem nisso, mas como a massa gosta de seguir, né? E, né, elaboraram um plano contra Jesus de como matar, depois de o amarrarem, né? Jesus representa o evangelho para a gente. Esse o amarrarem aí, né, é como se a gente pegasse o evangelho que eles, não vou falar que conheciam, eles conheciam bem as leis da época, que é o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, e conheciam muito. É como se eles também amarrassem aquilo, porque lá está lá não matar, não trair, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Muitas pessoas acham que foi Jesus que trouxe isso para a gente. Não foi, não foi. Está lá no Antigo Testamento, eu não me lembro bem, está no Deuteronômio e no Levítico. Tá? No Deuteronômio está amar a Deus sobre todas as coisas. Lá no Levítico completa, e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, é uma coisa já antiga. Né? Quando nós nos sujeitamos a fazer certas coisas, nós estamos amarrando o evangelho que nós tanto conhecemos. E conduzindo a entregar a Pilatos. Pilatos é o governador de quê? Do mundo. Entregar o quê? Quando nós, né, entregamos ao mundo.
coisa que nós deveríamos fazer é nós passamos a bola, né, para o mundo. Deixamos o mundo decidir por nós. Coisas nossas, né, principalmente em relacionamento, e o pensamento, tudo. Nós deixamos que, se vamos seguir o que o mundo quer, o modismo, digamos assim, e não seguir o que está certo. Também é o amarrar o evangelho. Então nós vamos vendo que os evangelistas estão sempre colocando as coisinhas, as pitadinhas, para chamar a nossa atenção das nossas necessidades, tá? Para a gente não agir igual, conforme nós estamos agindo, sei lá, 2, 3, 4 mil anos, né? A gente sair dessa roda e leva tantas reencarnações dolorosas que nós já passamos. Ok? Alguém comenta alguma coisa aí? Olha, Frânio, esse fato também de ser feito às claras, à luz né, do dia, isso também aí foi para mostrar que eles eram o poder, né? Eles é que mandavam, eles é que estavam com a ordem, e aquilo estava servindo de exemplo para todo mundo, né? Exatamente. Tá? É a luz do dia, para todos verem mesmo, não houve nada escondido. Para todos verem mesmo, servir de exemplo para todos, aqueles que quisessem contrariar o poder, a força dos judeus da época, né? Dos anciões e dos sacerdotes. Exatamente. Eles não Ali ligaram. Ali estava prevalecendo o poder, né? Eles não ligaram para as consequências dos atos deles. Não, porque também eles não tinham receio do que poderia acontecer. Não aconteceria nada para eles, né? Boa noite. E há o caso de eles conhecerem as leis. Exatamente. Ou seja, espiritualmente eles não eram analfabetos. Tinham uma noção muito grande. Principalmente a turma que está falando aí. Sumos sacerdotes e anciãos do povo. Não foi o povo em si que, né, foram eles, os conhecedores. Então, a implicação aí de responsabilidade muito grande mesmo. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente que eles conseguiram, de uma certa forma, iludir tanto o povo, massificar tanto o pensamento, e Pilatos vai falar uma coisa, mas lá na frente, quando nós chegarmos lá, nós vamos fazer esse comentário sobre isso aí. A sugestão, o poder deles, não só, né, o poder da força da bruta, digamos assim, uma força da palavra deles, tá? Conseguiu iludir a muitos. E é o que acontece hoje em dia, né? A gente hoje, nós temos que tomar o maior cuidado também com isso aí, a questão disso aí, da massificação, né? Não é que a gente tem que ser diferente, é que nós temos que seguir o correto, ir pelo lado certo. Não importa se todos estão indo pelo lado errado, nós temos que agir pelo correto. Alguém mais comenta? Deixa eu fazer uma perguntinha. Pergunta, tá? Esses líderes da época, no caso, liderado pelo Anás e pelo Caifás. Esses dois, eles conheciam a fundo a lei de Moisés, né? Nossa Senhora. E a minha pergunta vai agora. Será que na lei de Moisés esses julgamentos tinha que ser às claras? A articulação tinha que ser às claras? Ou se articulava à noite, ou eles deturparam as leis mosaicas para judicializar conforme eles fizeram? Desculpa eu usar essa palavra judicializar. Não. Veja bem, eles começaram na realidade à noite, né? Clararam à noite, tanto que fala aí, ao raiar do dia, né? Mas eles eram os chefes do Sinédrio. O Sinédrio seria hoje o parlamento. Eles seriam os primeiros-ministros, tá? Parlamento. E esse parlamento era composto por 72 ministros, que nem o nosso lar. Tá? 72 ministros. E tinha que ter a aprovação da maioria. Eles não poderiam somente tomar a decisão por si. E, além dos 72, tinham também os anciãos do povo, que naquela época havia um respeito muito grande pelo pessoal, né, pelos mais antigos, mais velhos, que representavam o maior
mais sabedoria. Mas nessa eleição aí, digamos assim, nesse julgamento, eles se utilizaram realmente da força que eles tinham, do poder de persuasão, né? E tudo mais. Dona Lourdes, se ela levantou a mão, pode falar. Dona Lourdes? Oi, só um minutinho. Ai, meu Deus do céu. Ah, sim, consegui abrir aqui o microfone. Não, depois é só o senhor me informar, não precisava nem ter interrompido agora, não. Qual é o versículo? É o capítulo 27, versículo 1 e 2, tá? Tá. Capítulo 27, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Obrigada. Então, Jorge, de uma certa forma, eles não poderiam tomar a decisão sozinhos. Foi todo um time, né, todo o parlamento, digamos, o Senado, junto ao primeiro-ministro, tá, que era o Caifás, eles juntos tomaram a decisão. Como eles representavam o povo, mas depois eles conseguem, por várias formas, outras formas também, a adesão mesmo maciça. Que, sei lá, não vou falar em porcentagem, talvez 60%, 70%. No livro Memórias do Suicida, nós vemos isso. O Camilo Castelo Branco fala que eles foram até, assim, de certa forma, uma coisa que houve corrupções, né? Houve troca de favores, tudo para aderir àquilo ali. Houve também aqueles que chegaram na hora e deram as informações erradas, deturpadas. Ah, isso aí esse tal de Jesus é bandido, é isso, é aquilo. Houve uma N coisas, né, de acontecimentos que levou a esse julgamento. Mas ele foi feito legalmente. Tanto que houve também a pressa, porque, de acordo com as leis deles, tinha um certo número de horas antes da Páscoa. Durante o dia da Páscoa, eu acho que o sábado não podia, né? Tudo que ocorre de quinta para sexta, o sábado não podia, que é o Shabá, né? E o domingo seria a Páscoa, também não poderia por causa da Páscoa, da festa da passagem. Tudo legal, tudo legal. Tanto que foi corrido o negócio. Viraram noite, levaram para Pilatos, levaram para Herodes, vai para lá, é para cá, né? Cada um tirava uma onda melhor ainda, né? Uma onda com Jesus. Certo, senhor? Ok, entendi. Vamos lá, alguém mais falou alguma coisa? No livro do Haroldo Dutra, tem um número 3 aí depois de governador, né? Sim. Dá uma lidinha aí. Quando falou o Pilatos, o governador. Tá. Aqueles que lideram. Referência às províncias ou cidades que se destacam ou lideram uma região. Então, havia tudo daquela turma, mas quem liderava, é outro detalhe que eu também esqueci de falar. Como Israel, naquela época, era como é que se fala? Estava sob o jugo romano, uma província romana, digamos assim. Só quem poderia também dar a última palavra na questão da pena de morte, que é uma pena máxima, somente poderia ser dada por quem lidera a região. Naquela época, quem liderava era o Pilatos. Eles não poderiam também, aí já é a legalidade da lei romana, eles passar por cima da lei romana. Por isso que eles procuram Pilatos para legalizar também esse ato. Também tem isso, tá? Não foi à toa que eles procuraram Pilatos, não. Não foi para ir lá, Pilatos ver o que estava acontecendo, que os romanos nem ligavam para essas brigas religiosas de ninguém. Tanto que os romanos invadiram várias regiões e um dos pontos, né, de característica do domínio romano era deixar que cada uma tivesse sua religião. Porque os romanos sabiam que a religião é um ponto muito forte na cultura de um povo. E se deixar eles à vontade ali com a religião deles, né, já vai haver assim, menos vontade, né, como estão mais à vontade, de uma rebelião. Vão ficar mais à vontade, vão se sentindo bem, apesar de estar pagando imposto, apertando daqui, apertando dali, mas nessa parte aí, tanto que essa questão de crença, né?
É tão importante que no ano 2002, foi um pouco depois que eu entrei para o Espiritismo, lembro disso até hoje, houve o primeiro congresso na ONU referente às religiões, ao primeiro encontro mundial de religiões. Foram mais de 700 representantes de religiões diversas de vários lugares do mundo. E nós fomos convidados. O Divaldo foi o grande responsável, tá, por representar a doutrina espírita. Teve, sei lá, cada religião expunha alguma coisa, ele também teve o tempo dele. Saiu na revista Reformador da época, na Rádio Rio de Janeiro, todo mundo comentou muito isso. E tá, porque a ONU descobriu, olha só como os romanos já sabiam disso, que o maior número de brigas que existe no planeta, de guerras, principalmente civis, dentro de um país, é devido a essa questão religiosa, de um grupo e outro, né, serem religiões diferentes, e um não respeita o outro, começa a ir uma coisinha à toa, daqui a pouco está numa guerra civil sem precedentes. É o que acontece até hoje no Oriente Médio, né? E, infelizmente, nós vemos muito pessoal do Islã, que não tem nada a ver com o Islã, usa o nome do Islã, fazendo essas atrocidades por aí, né? Então, os romanos já sabiam disso lá, na época de Jesus. Não vamos mexer com a religião, deixa o povo lá. Mas somente eles podiam dar esse veredito em relação à pena capital, pena de morte. Ok? Alguém comentou alguma coisa? Alguém estava lá na época? Você lembra como é que foi? Cláudia, você lembra, Cláudia, como é que foi? Lembra, não? Você estava lá. Vamos lá então, Elisa? Vamos para o 27.3? Bom, então vamos lá. Morte de Judas, capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o entregava, vendo que Jesus fora condenado, arrependendo-se, devolveu as 30 pratas aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Arremessando as moedas ao santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os sumos sacerdotes, tomando as pratas, disseram: não é lícito lançá-las no Corbã, visto ser preço de sangue. Elaborando um plano, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos estrangeiros. Por isso, aquele campo foi chamado Campo de Sangue até hoje. Então cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. E tomaram as 30 pratas, preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme ordenou-me o Senhor. Bom, alguém quer falar algo sobre isso aí? Sobre esse arrependimento de Judas, né? Judas arrependeu-se, né? Viu o que ele já tinha feito, né? Judas, como a maioria dos judeus até hoje, Judas, veja bem, vamos falar em relação a Jesus. O discípulo que mais compreendeu a Jesus foi Judas. Todos os outros tiveram dificuldade de compreender Jesus. Fugiram na hora lá que prenderam Jesus, né? Iam com Jesus à noite, né, em certos lugares, ficavam fazendo perguntas para Jesus: cadê o Messias? Será que é ele mesmo? Aquela transfiguração do tabu que aparece Moisés e Elias. Ah, Senhor, mas falaram que Elias tinha que vir primeiro. Aí Jesus explica que Elias foi João Batista, que já veio, e fizeram com ele que ia fazer, né, também com o Filho do Homem. Então, os discípulos tiveram grande dificuldade de compreender Jesus. Judas não. Judas realmente compreendeu que Jesus era o Messias, que Jesus era digamos assim, era realmente muito poderoso,
Ele estava além de qualquer expectativa humana. Aí teve toda essa compreensão. Mas o olhar dele foi distorcido em relação a isso. Os judeus esperavam o quê? Que o Messias viesse o quê? No exército, como um grande general, forte, né? A gente vê de vez em quando aparecer no Antigo Testamento, é muito isso, né? O exército do Senhor. E lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que o exército do Senhor são os anjos, né? Ou seja, são de paz. Né? Mas naquela leitura literal, né? Que os antigos e hoje, infelizmente, ainda tem, né? O exército do Senhor seria, no caso, guerreiros de verdade. E Judas também tinha essa visão. Bom, ele é o Messias, ele curou, ele andou sobre água, ele acalmou tempestade, ele curou cego, curou leproso, curou isso, fez aquilo. Realmente ele não tem mais que provar nada. Ele é o Messias. Então, na hora que cutucar ele vai chamar sua legião de anjos e vai acabar com tudo e vai dominar. E Judas, como era super inteligente, pensou, e eu vou ser o quê? O primeiro-ministro. Eu sou o novo Caifás. Foi o pensamento de Judas. Tá? Ele pensou assim. Só que, né, se enganou. Ele, né, talvez nessa hora que ele se enganou e tenha se enforcado, eu não li isso em lugar nenhum, mas acredito que ele tenha acreditado mais ainda em Jesus, tá? E aí ele deve ter se lembrado das palavras de Jesus, não dos milagres. Como ele era muito inteligente, talvez a força, esse arrependimento que o levou a se enforcar, foi devido a isso. Mas nós gostamos mais de malhar o Judas, né? Toda Semana Santa é a festa do dia. Mas o Judas, Jesus, tanto que eu fui lá, onde ele estava, né? Após, não, nas regiões baixas, atendeu e ele compreendeu. Bom, alguém quer falar alguma coisa do Fran, Judas? Claro. eu queria te perguntar uma coisa. Jesus fez vários ensinamentos, passou vários ensinamentos aos seus discípulos. Entre esses ensinamentos, ele não passou que o suicídio era um dos maiores pecados, entre aspas, contra Deus? Ele Não nunca falando assim, igual a doutrina espírita Sim, nos não, explica, sim, né? mas ele nunca Não. passou isso para os discípulos dele, para Judas não cometer esse ato. Quando ele fala amar a si mesmo, né? Ele está falando sobre isso também. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem deu a vida? Deus. Ao próximo, a questão do nosso relacionamento, como a si mesmo. Né? Jesus, ele, o tempo todo, ele, digamos assim, ele lutou pela vida, mas pela verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele realmente não fala abertamente sobre suicídio em seu evangelho. Se a gente for procurar, vai encontrar várias coisas que ele fala o oposto. Tá? Tanto que quando ele salva aquele pessoal que, né, tem um milagre dele, que ele fala para o cara, vai lá e mande botar o seu nome de volta no livro dos vivos. Né? O cego da piscina de Siloé. Né? Aí depois tem até uma passagem muito interessante, que o cego vai lá, o cara vai lá curado, falar com os judeus querem até dar um supapo, querem até, acho que pudesse matar. Os pais dele também fogem do assunto, falam, pô, esse cara era cego mesmo? Aí só fala isso, é cego desde que nasceu, né? Mas agora está enxergando. Né? Então, veja bem, Jesus está falando com uma pessoa que realmente era considerado morto, traz o milagre e fala, volte seu nome no livro dos vivos. Tá? Os seus ensinamentos representam isso para a gente, a vida em abundância. Tá? Agora, a doutrina espírita, que religião nenhuma também fala sobre isso, assim, com detalhes. A doutrina espírita, não. Ela entrou no porquê não devemos fazer. Tá? Ela vem nos esclarecer.
Por isso que é o Consolador prometido e veio completar o que Jesus deixou para a gente. Não é que Jesus deixou incompleto, não. É que nós, né, ainda não tínhamos a visão suficiente para a interpretação. Não, eu vou até dar uma olhada nisso depois com calma, Consuelo. Aí te falo depois também, tá? Fran. Ok. Claro. Fran, talvez até para completar essa pergunta dela, no Bem-aventurados aflitos, que são grandes e pacíficos, no capítulo 9 do Evangelho, em Mateus 5, 21 e 22, diz assim, eu vou ler aqui o item 3 que o Kardec selecionou. Já com o Evangelho aí é a página, aqui é o capítulo 9, 1, 3, 5. Eu estou com o Evangelho mesmo. Pode falar. Ele diz assim, sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenado pelo juízo. Quer dizer, o próximo. Mas a gente tem a interpretação. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em condenação pelo juízo, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo. Eu entendi a pergunta dela e estou aproximando para a gente abrir o leque de informações para chegar a nós, por causa desse ato inconsequente dele. Que aquele que disser a seu irmão, raca, que era uma palavra inconsequente na época, né? Merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus. Bem, eu espero que venha acordar aí a ideia ao que se foi anunciado aí. Realmente, Jesus não falou disso, falou da vida em abundância. É isso aí. Bem-aventurados os aflitos, né, que serão consolados. Então, ele está prometendo aquele que realmente está num estado muito forte, né? Calma, paciência, não faça bobagem, né? Que você, se for resignado, né, terá um prêmio depois. É isso que é bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. É isso aí. Valeu, Jorge. Valeu mesmo. Alguém mais comentou alguma coisa? Já o Roberto entrou calado. Falou nada. Vamos lá. Não quero atrapalhar, não quero atrapalhar. Boa noite, então. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Vamos lá, Elisa, então. Não, o que está falando? Não, desculpe, Elisa. Desculpe. Né? Eu estava comentando sobre Judas. Devolveu as 30 pratas, né, as 30 moedas aos sacerdotes. Aí fala, pequei entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram, isso aí que é muito interessante. Que nos importa? Isto é contigo. O Emmanuel, tá? Não passei, desculpe, realmente, dessa vez eu esqueci, que eu tive um dia tarefado. Na hora que eu tive a folguinha, eu botei a propaganda do estudo. Aí depois, daqui a pouco, eu vou olhar qual é a página lá do Pão Nosso, do livro Pão Nosso do Chico, né, do Emmanuel. É a lição de número 91. Tá? Tem aí na mão, Elisa, na sua vasta biblioteca, livro Pão Nosso, lição 91. Beleza? Quer falar alguma coisa, Dona Lourdes? Espera aí que eu estou procurando. Tá, vocês desculpem, realmente, eu podia ter pedido até o Luiz Guilherme para salvar em PDF, tá? Mas o Emmanuel vai nos explicar sobre essa questão do que nos importa. É como é o seguinte, quando nós estamos com algum plano de fazer algum mal, quando fazer o bem, não, é o contrário. Quando a gente quer fazer o bem e o negócio está certo, todo mundo acha que é, não, fui eu que dei ideia, não, eu que fiz, não é isso? Mas quando é fazer o mal, que a bomba estoura, todos aqueles que estavam com a gente, contigo, comigo, cadê? Onde está? Todo mundo, o que nos importa? Isto é contigo. Então, o que aconteceu com Judas? Tá? O Judas fez, né? Mas na hora que pegou fogo,
Os caras, não, tá contigo. Você que errou, a responsabilidade é tua. E é o normal do nosso dia a dia. O Emmanuel vai dar uma letrinha para a gente sobre isso. A página se chama Isso é Contigo. Achou, Elisa? Achei. Quem não tiver na mão por trás, só ouvir, tá? Tá. Do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 91, que diz: Isso é contigo. E disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Olha só, o que ele está falando no primeiro parágrafo é o que nós falamos aqui. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem. Não está falando daqueles, né, que na hora H, né, o Judas, irresponsável. E a perversidade de quantos cooperaram, ou seja, o sumo sacerdote, os anciãos, todos cooperaram. Mas, né, vamos lá. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Fica sozinho, vamos lá. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Pois é. Quando a gente faz uma coisa certa, que algumas pessoas realmente dão um conselho, tá, uma opinião, nossa senhora, o negócio dá certo, nós estamos falando aqui, né? Aluviões de companheiros que lhe desejam compartilhar as vitórias. Partilhar as vitórias. Eu também, tal. E é interessante que isso é da nossa vida, do nosso dia a dia, a coisa mais interessante. Mas quando o negócio estoura, que está errado, cadê todo mundo? Aí fala aqui, né? Raramente se tirar a presença de alguém que lhe comungue as aflições nesses dias de derrota, né? Senhor Afrânio, Claro, deixa eu falar uma coisinha. Esses, o que me importa, que eles falaram, aí também, é como o senhor falou, né? São aqueles que coadunam com essa maldade, né? Porque eles deviam saber que Jesus era inocente, ou não devia, mas não estavam nem aí. Não estavam nem aí, nem para a dor de Judas, do arrependimento dele. Quando eu falo isso é contigo, é como se eles não tivessem responsabilidade na situação. Porque o Judas, na realidade, assim, no meu entendimento, ele é mais inocente do que esses que o condenaram. Sim, com certeza. É mais inocente. Ele também foi iludido, foi traído pela essa corja que fez envolveu ele nessa trama aí para ter o apoio dele, baseado nesse pensamento dele, que a intenção dele não era Jesus ser preso, nem ser morto, nem se passar por tudo por aquilo, né? Então, esse não me importa, isso é contigo, isso é problema seu, como se eles estivessem de mãos lavadas, mãos limpas, não é? É verdade, é isso aí. Que nos importa, isso é contigo, ou seja, a responsabilidade tua. Apesar que eles também tinham muito, não tem até hoje, né? A todos aqueles que ainda não resgataram esse débito aí, até hoje está penando. Nós vemos, eu já falei aqui, existem espíritos que na época de Jesus seguiram Jesus, mas lá na frente não alcançou o que desejava. E ficaram revoltados com Jesus por causa disso. Tá? Um livro do Hermínio, eu já falei aqui, da
Hermínio Miranda, a história que os espíritos contaram, que tem uma história dessa. E imagine esses que realmente devem ter passado por situações horríveis aí nos umbrais da vida aí, né? Dos abismos aí, das zonas abismais, também até hoje estão para resgatar esse débito, digamos assim. Ainda não resgataram. Muitos já resgataram. Nós vemos Dom Pedro II, que todo mundo sabe que, no próprio livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, fala que ele foi Longinos, o que enfiou a lança no joelho de Jesus, né? Quer dizer, muitos já resgataram. Então, a responsabilidade continua até hoje. A responsabilidade é grande. E eles também eram, eles não eram bobos. Nós falamos logo no início aqui sobre isso, né? Sobre a questão dos sumos sacerdotes anciãos, né? Fala, Consuelo. Eles seriam, então, que na época Jesus era visto como o homem que traria a mudança, mas através da guerra, né? Que eles queriam uma luta, né? São esses espíritos, então, que você está falando? Porque eu há muitos anos atrás, alguém estava falando isso comigo, que o que eles queriam, muitos seguidores de muitos judeus que seguiam Jesus achavam que ele ia trazer realmente a mudança, né? Que a força, tirando os romanos do poder, né? E eles colocando os judeus acima de tudo, mas através de uma guerra, que ele modificaria isso tudo, e seria através de uma guerra. Como ele não usou esse meio, né? Usou através da paz, por isso é que eles se revoltaram contra Jesus. Seria isso, mais ou menos? Então? É isso também. É isso aí, você falou do grupo que eu estou falando, dos que se revoltaram por Jesus porque não encontraram no que Jesus fez e falou o que eles queriam. É como assim, vamos dar assim, um exemplo, você aposta suas fichas, digamos aí, vamos falar uma coisa bem do mundo, um time de futebol, né? Um time de futebol. E quando esse time alcança alguma coisa, começa a agir de uma forma totalmente diferente. Né? Fica todo mundo mascarado, todo mundo muito. Né? Aí você vai pensar, poxa vida, ajudei esse pessoal, o pessoal subiu, ganhou e agora está até me esnobando, digamos assim. Não foi o caso de Jesus, não esnobou ninguém, né? Mas é isso aí, muitos apostaram suas fichas e não foi o que eles pensaram, eles não alcançaram o que eles queriam, né? O objeto deles era outro. Eles queriam a mudança de qualquer forma. E está aí, né? Jesus, o príncipe da paz. Fala, João. Jorge, você está sem som. Abre seu microfone. Alguém me bloqueou. Você falou há poucos minutinhos aí de algumas pessoas ficaram revoltadas com Jesus. Não foram poucos, foram muitos, né? Que o acompanhou. Eu lembrei do Jacob Frigman, do livro Voltei. Lá na introdução, porque hoje até muitos de nós tem classificação do Livro dos Espíritos. A gente acha que essa classificação que ela está relacionada aos espíritos de altíssima esfera. A galáxia é uma nesga no universo, digamos, é uma bola de gude grande para dentro do infinito. Então, o Jacob colocou assim, a luta continua. Lá na introdução, no prefácio. Sobre o livro Voltei. Do livro Voltei. É só um pedacinho, só que eu vou ler dois parágrafos. Ele diz assim, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. A gente, às vezes, tem uma visão aqui, mas quando a gente depara-se do outro lado da vida, a gente não tem, né, digamos assim, aquele roteiro. A gente fica um pouco, né, obtuso. Aí aqui embaixo
ele coloca o que passou com ele pensando em outro parágrafo pequeno também, só isso aqui. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material, entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de renovação e de elevação. Temos o tempo e o conteúdo desse tempo. Reside em nós mesmos quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Eu pensei nisso quando você comentou, porque Jesus falou a boa nova, a vida futura. E quantos de nós hoje estudamos a doutrina espírita, mas a gente não empreende em nós. E a gente fica... Quando a gente acordar do outro lado da vida, a gente pode cair também nessa mesma mesmice. E o Jacó teve vários espíritos, ele ficou atordoado, né? Ele ainda fez alguma coisa. Só espíritas mesmo que teve junto dele, Exato, né? espírita. E ele fez alguma coisa que pôde ter intercessão. E um ano depois ele manda esse livro para a gente. E quantos de nós? Então é bom a gente botando a nossa barbinha de molho, legal, me perdoe aí, não vai como celeuma de maneira alguma. É só que esse foco, essa bola que você levantou, me chamou também a atenção quanto a isso, tá? É isso aí. Temos que colocar o espiritismo na prática mesmo. Bom, agora alguém quer falar mais alguma coisa? É a questão do que nos importa. Estamos no meio da página ainda, né? Estamos em semelhante realidade. Vamos lá. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Nossas vidas, todos os dias, em algum lugar de nossas vidas, nós vamos encontrar situações diferentes. Porque, por exemplo, alguém pisa no teu pé. Você vai ter 30 ao teu lado, falando, ele pisou de propósito, aí foi para machucar mesmo, foi na maldade. Aí você dá uma de Judas, né? Se estoura e tal, que ele faz o que não deveria fazer o errado. Cadê os 30 aqui? Né? Tinha uma brincadeira quando eu era pequeno, lá na escola, que era um tal de cabelinho de um, cabelinho do outro. Aí botava a mão no meio e falava: quem cuspia aqui primeiro xingou a mãe do outro. E o cara tirava a mão na hora. E ali saía a briga. Né? O causador mesmo se mandava. A gente vai ver o causador da briga horas depois, mas os que brigaram estavam ali. E é mais ou menos essa historinha boba da infância tem a ver com essa questão daí. Isto é contigo. O circo é armado. E aquele que está de frente, na hora que pegar fogo, é só ele que vai se queimar. Né? E isso é todos os dias, vários setores da vida. Vários setores mesmo. Alguém fala alguma coisa? Alguém brincou disso? Cabelinho de um, cabelinho de outro? Você está falando aí, me lembra ali, o Colégio Meira Lima, do lado, aí tem o Colégio Meira Lima, do lado, um pouco mais na frente, a gente tinha uma casa ali perto onde tem ali aquela que faz ressonância magnética. O camarada me perturbou tanto por causa disso. Eu estou aqui pensando ali. Quem ganhou, eu não sei. Não sabe. Tá que o pau quebrou, quebrou. Seu Roberto. Que é isso? Hein? Aí, molecagem de garoto tem que existir. Graças a Deus eu tive infância, pô. Então, graças a Deus eu tive infância porque não tinha computador nem celular. Então na hora era assim, né? O pau comia, mas o cara que os responsáveis mesmo saiu fora. Né? O grupo todo saía fora e deixava os dois bobalhões lá sair no pau. Lá. No fraco, tá? É isso aí. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Cláudia fez essa brincadeira, Consuelo? Ninguém? Lourdinha fez. Não, tranquilo. Lourdinha fez essa brincadeira aí. Vamos lá.
Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Olha só o que o Emmanuel está falando aqui. Muitas pessoas só estão indo pelo bem. Tá? Aí vem essas, né? Conselho de inveja, desesperação, perturbação. Tem um detalhe aqui que a gente também, o Emmanuel não colocou, porque a página é completa, mas que a gente pode pensar também o lado dos nossos amiguinhos invisíveis, nossos irmãos invisíveis também. E eles armam um circo para a gente cair, para nos derrubar mesmo. Tá? E na hora H, cadê eles? Né? É isso aí que está falando aqui, né? Que nos importa, isso é contigo. E às vezes nós podemos perder uma encarnação por causa disso. É o famoso orar e vigiar. A gente pode só orar e esquecer do vigiar. Tem muito a ver com isso aí. Fran, Oi. Fran, Oi. então, eu ia te perguntar, por que eles fizeram isso com Judas? Eles não gostavam dele? Não. Eu não conhecia a voz. Quem é? Eu, Cláudia. Ah, Cláudia. Pô, desculpa. Não conheci tua voz, Cláudia. Tá vendo? Ah, Vamos lá. Não é que eles não gostavam de Judas. Eles queriam, de qualquer forma, derrubar Jesus. Porque o Jesus chegou com muitas ideias novas. E eles não estavam dispostos a mudar. Tá? Eles tinham um estilo de vida já calcado naquilo, tá? E onde eles se aproveitavam muito das situações. Tá? Jesus vai com palavras, por exemplo, perdão, amor. São palavras que existiam, mas quem coloca elas em prática, né? Poxa, você vê é que eu falei ainda há pouco, curar cego, leproso, que eram considerados mortos-vivos. Então, Jesus, outra passagem, Jesus está sentado, chega os mestres lá, alguns sumos sacerdotes, falam com Pedro, esse aí que é teu mestre, sentado com prostitutas e ladrões, né? É onde Jesus faz a parábola da dracma perdida, né? E outra parábola que não estou bem lembrando, que é o mesmo assunto. Mas, quer dizer, então, isso estava incomodando demais a eles. Eles achavam que eles tinham que manter entendeu? O poder naquele nível deles, né? Tipo a aristocracia, e o resto era tudo pária. eles também queriam que continuasse aquela coisa da lei de Moisés também, de dente por dente, olho por olho. Eles queriam que continuasse assim, a agressividade, né, a maldade, a agressividade, sabe? A pessoa escrava continuar escravo. Essas coisas que Jesus não queria mais que continuasse, né? O Cláudio, vamos falar sobre uma palavrinha chamada mudança. Mudança. É só isso, eles não queriam mudar. Tipo, no livro Libertação, tem a historinha do peixinho vermelho. Aí bota lá uma lenda egípcia, né, que o Emmanuel coloca, tá? É um laguinho, assim, um laguinho não, uma fonte, onde tem vários peixes. Tudo gordo, bem à vontade. Aí tinha um que nasceu meio espertinho, magrinho, né, arisco, né? Levava cascudo de todo mundo e tal. E um dia ele viu um buraquinho lá na fonte, na parede da fonte, num ralo, resolveu passar por ali. Ele era magrinho, com muita dificuldade, passou, chegou num riacho, achou o riacho lindo. Né? Mas ele olhou para frente, né? Os outros peixes falaram, rapaz, mas lá na frente tem coisa mais bonita. Chegou no rio. Nossa, um rio? Mas na frente tem coisa mais bonita. Foi o mar. Viu baleia, viu tubarão, viu aquilo tudo. Falou, nossa, gente, vou voltar lá e contar para eles, que, pô, aqui fora a vida é outra. Aí chegou lá,
com toda a dificuldade, né, pelos mesmos caminhos que saiu, voltou. Com a mesma dificuldade, entrou no ralinho lá apertado e começou a falar o que ele viu lá fora, como é que era a vida, tal. E todo mundo começou a rir dele, achar que ele estava louco, que ele estava maluco, que ele era um mentiroso, e expulsaram ele. Bom, passado um tempo, veio um temporal, acabou com a fonte, morreu todo mundo, todos os peixes. Só ele que escapou, que ele tinha, né, fugido, saído de lá, tinha sido expulso de lá. Então, a história é mais ou menos essa. Nós não gostamos de mudança. Tá? Tem um amigo meu que fala que nós, né, morremos aos 30 anos, podemos enterrar a gente aos 90, 100, mas nós morremos aos 30, porque depois dos 30 anos, nós temos dificuldade de mudança, de mudar. E o que veio trazer Jesus para a humanidade? A mudança. Mudança de hábitos. Não é isso? Mudar. E nós temos que estar em constante mudança. Nós não podemos parar. E é uma grande dificuldade para todos nós. Imagine naquela época. Né? Quem é meu próximo? A parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Para os judeus, próximo até hoje é só judeu. E assim por diante. Ainda mais quando a mudança, ainda mais quando a mudança vem através dos mais novos. Né? Os anciãos, os sumos sacerdotes, tudo velhos. Vem Jesus bem mais novo, com novas ideias, quer mudar tudo. E eles não permitem, eles não aceitam. É o nosso caso. Nós dificilmente gostamos de ouvir um filho, um jovem, dizer para nós o que é que nós temos que fazer. Nós já nos achamos autossuficientes pelas nossas idades. Então é isso aí que aconteceu também. É o que acontece muito. O judeu era o dono da situação no momento. Acima deles só tinham os romanos, mas eles eram a situação no momento. Veio um garoto novo, com 33 anos, querer mudar tudo, pronto, tumultuou a vida dele, de todo mundo lá. O computador não sai. Oi, consegui. E tem uma outra situação também que leva a isso, né? É que, por exemplo, a mudança que Jesus pregava ia de contrário à vida que eles levavam, de fartura, de corrupção muito ativa. Então, essa mudança também era muito contrária a isso, atingir os interesses deles diretamente. Então, tinha esse ponto também que era muito forte, que eles não queriam aceitar essa mudança porque atingia as benesses que eles tinham. Também. Então, é um conjunto de coisas. Como é que até hoje, né? assim, né? Até as pessoas só veem tudo no bolso. Quer ver um exemplo? Chega no centro espírita e vai lá um jovem do grupo jovem dar uma palestra. Muitos não abrem. A garota só quer saber de soltar pipa, andar de moto. Olha o cabelo dele. Né? Olha o corte. Aí começa. Não vai. Não tem assim, um pingo de compaixão e respeito para ir ver. E está aí. Os novos aí, Haroldo Dutra. É novo. Né? Arthur Valadares. Quem já viu o palestra do Arthur Valadares? Que é a cara do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra é mais novo um pouquinho. O Haroldo Dutra tem 43, 44 anos. O Arthur Valadares está com 31, 32. São parecidos, inclusive. E vários outros que tem aí. Tudo novo. Que estão arrebentando. Estão trazendo coisas novas para a própria doutrina espírita. Você vê, Fran, lembra do Eduardo, lá do Maria Madalena, que depois virou dirigente do Carlos Chagas? Não sei se ainda mas era. Está na Rádio Rio de Janeiro. É novo, o Eduardo. Ele fazia palestra, o pessoal falava, hoje é ele é da mocidade, ficava todo mundo assim, onde ele está hoje? Né? Rádio Rio de Janeiro. Interessado, estudava. Ele era. Então, a gente vê isso aí dentro da própria doutrina. Né? A gente não tem... A mudança nos assusta. A mudança nos assusta. Mas como é que pode, Afrânio, se os espíritas são os primeiros a falar das crianças índicos, das crianças cristais, essas crianças vão ser jovens e elas vão começar desde cedo.
Elas vão trazer a mudança para a gente. E vão começar jovens. E nós, espíritas, deveríamos saber disso. Né? Nós sabemos, Consuelo. Saber é uma coisa, entendeu? Praticar é outra, não é isso? Infelizmente... porque essas crianças, pelo jeito, vão começar bem mais jovens até do que o Chico começou, né? Pelo veja jeito, bem, elas são conforme eu falei do Haroldo Dutra, eles vão alcançar o lugar deles através do trabalho deles, vão mostrar a capacidade e vão passar. Mas a dificuldade é grande, Consuelo. É grande. Tá? É muito grande. Tá? Eles deu um grande exemplo aí, o Eduardo. Fala, Jorge. Eu gostaria só... o Divaldo Franco, um trabalho que ele apresentou, está até na internet, eu não me lembro o nome mas ele disse o seguinte, que foi a doutora Elizabeth Kliberhoff, que é o nome que ele gosta de usar esses nomes, né, do pessoal lá de fora, uma pesquisa de uma médica, uma doutora americana, que ela, nas suas pesquisas, ela identificou mediante a comportamento. E aí o grau de hiperatividade, o grau de passividade. Então, as crianças que ela classificou como cristais são criaturas diferenciadas do índigo, que é o nome que ela encontrou. A doutrina espírita nunca referenciou. A doutrina espírita você encontra em obras póstumas acho que a página 326, uma coisa assim, eu não me lembro o nome do título, não está aqui na minha mão, está lá na estante. E que trata desses novos personagens que vêm chegando aí, que é o pessoal de Alcione. E que alguns espíritos precisam também, que vêm com um grau de hiperatividade, por causa devido ao choque vibratório e uma nova readaptação, e necessita de ter um amparo. Vem com conhecimento bem avançado, mas vai encontrar também resistência com o pessoal que mora aqui, não aceitando mudanças. Vai acontecer, e então isso vai ao longo do tempo. Agora, com todo apreço e respeito, né, de opiniões, não criando discórdia. A doutrina espírita, não estou sendo xarope e nem grande celeuma. Ela não referenciou, ela podem alguns expositores citar as questões, mas precisa citá-las, mas mostrar contraprova do que vem a ser. Eu vejo claramente também que quando lança-se um livro falando sobre um assunto, aí o pessoal cai dentro massificando aquele assunto, mas sem deixar bem claro o que vem por trás e o que realmente significa aquilo. Porque a gente pode ver que durante toda a eternidade, aí, durante todas as nossas existências e durante todo esse tempo que a gente está encarnado, nasceram muitas crianças prodígio. Não é só agora, porque vem aí a renovação do planeta e tal. Não, sempre nasceram crianças prodígio. Só que nunca foram tão cogitadas como agora se fala, entendeu? Então, assim, eu penso bem assim, entre as palavras e a ação que as palavras precisam, tem sempre uma distância bem grande, entendeu? A gente pode falar sobre qualquer assunto, mas às vezes a gente ainda não tem o domínio sobre aquilo realmente para falar. Me corrija se eu estiver errada. Não, só para encerrar o assunto, vamos falar somente da aceitação do livro Nosso Lar em 1943. Tá? Os espíritas caíram de pau. E já havia um livro no prelo guardado desde 1926 chamado Memórias de um Suicida. Esperaram anos e anos para o Nosso Lar, né, sair, que o Chico está obsediado, Chico é doido, Chico é doente, Chico não sei o que isso não existe, é mentira. Espíritas. Que quem leu aquele livro não foi evangélico, foi católico, foi espírita. Então, nós temos dificuldade de aceitar as mudanças. E quando elas chegam de uma forma assim, meio surpreendente. Jesus só trabalhou 3 anos. Ele não trabalhou uma vida inteira, 40, 50 anos. 3 anos apenas que ele trabalhou. Mas surpreendeu nesses 3 anos. Foi muito um choque muito forte para nós. Como é até hoje. Hoje a gente vê tá, valeu, Zé, vai com Deus.
Hoje a gente vê o seguinte, que nós, né? Eu falei com o Zé, me perdi o assunto aqui. Bom, dessas dificuldades. Nós temos muita dificuldade. Quando chega no trabalho, na escola, se chega um professor com um método novo, a gente tem dificuldade. Os próprios jovens têm dificuldade. E é assim. Até que tudo se ajusta e o negócio vai desenvolve. Né? Eles vão ter o restinho da página, não, para a gente encerrar, que já são 8h24, né? Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? É contigo. Que nos importa? É contigo. Né? E nós não passamos parte desse que fala que nos importa contigo. Geralmente, né, quem está fazendo esse papel aí é pior do que o que onde a bomba estourou. Né? É o caso aí dos nossos amigos fariseus, que fizeram muitas. Né? Tinha bons fariseus também, tá? A gente pode também generalizar. Mas tinha muitos também que realmente... Bom, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Jorge, se quiser desligar a gravação, pode desligar. Ninguém quiser.